Eu quero desenvolver e cooperar. Eu quero frutificar.
Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite, nesse início dessa programação de Células a Gosto de Deus. Que bênção, né? E gostaria de me apresentar de uma forma bem rápida. Eu me chamo Samuel. Hoje eu estou pastor da Igreja Batista da Lagoinha Sede, juntamente ali com o pastor Márcio, toda a equipe. Hoje na Lagoinha Sede eu atuo como líder de consolidação da Igreja Sede e também o líder de células, né, das células da Igreja Matriz, né, que hoje a Lagoinha não é mais sede, é Matriz. Nós temos o pastor Flaviano Marques, que ele é o pastor geral de células da igreja, mas eu estou com a responsabilidade de estar coordenando, né, essa parte mais de secretaria ali de células da Matriz, da sede. E também sou hoje um pastor de área de células, então eu tenho cerca de 80, 90 células mais ou menos, chegando quase a 90 células debaixo da minha liderança, da minha supervisão. E com a graça de Deus, vamos crescer ainda mais. E como eu falei, é um privilégio tão grande poder estar aqui conhecendo mais uma parte da minha família. Você sabia disso? Você é da minha família, cara. Você é da minha família, minha irmã. Nós somos família de Deus, amém? Somos todos filhos, somos todos irmãos. Então para mim é uma alegria tão grande. Sempre quando eu conheço um pouquinho mais da família, posso abraçar. E crente é um negócio assim, né? Você conhece de longe. Você sabe quem é crente, né? Pelo abraço, pela forma de ser recebido. Então eu agradeço todo o carinho que a gente recebeu, eu e minha esposa Ana. Nós estamos aqui tendo esse privilégio de estar aqui com vocês nessa noite. Mas eu não vim para falar de mim, eu vim para falar de algo mais importante, que é a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 14 até o 17. Talvez você notou, não sei se um pouquinho pelo meu sotaque ou fisionomia, que eu não sou mineiro, sou do Rio Grande do Sul, na cidadezinha chamada Cruz Alta. Nasci. Alguém conhece Cruz Alta aí? Eu imaginei que ninguém conhecesse mesmo. Eu brinco assim, quando eu cheguei há 5 anos atrás na Lagoinha, a minha cidade, Cruz Alta, tem menos habitantes que a Lagoinha Membros, né? Então assim, é uma cidade bem pequena mesmo, mas eu vim para cá como chamado de Deus mesmo para estudar, me capacitar, e acabei que eu comi do pão de queijo, não quis mais voltar, né? Gostei do cafezinho mineiro. Aí arrumei a minha esposa aqui, que também não é mineira, é do Rio de Janeiro. Então eu brinco que os rios se encontram em Minas, né? O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro se encontraram em Minas. E enfim, adotei agora esta terra como minha também, mas não nego as minhas origens do Rio Grande do Sul. Amo o meu estado também. Amém? Você achou aí? Amém? Amém. Então vamos lá. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque só de ler esse texto nós poderíamos já ir para casa e termos sido edificados. Mas que com a Tua graça, com o Teu favor, que o Teu Espírito Santo nessa noite me use, Pai, para simplesmente expor o que o texto quer dizer, e através do texto bíblico sermos edificados, Pai, exortados, consolados, confrontados e animados, Pai, a prosseguir para o alvo e sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos dias de Paulo, a cidade de Coríntio, ele era um polo terrível e vergonhoso de idolatria.
A mensagem do Evangelho, ela vinha de fato como um confronto para aquela população que vivia perdido na idolatria e vivia perdido no pecado da imoralidade sexual. Por causa do porto que havia ali naquela cidade, então muitos navegantes vinham e passavam ali uma temporada, algumas semanas, e enfim se prostituíam com as mulheres da cidade. Então era um grande lugar de terrível perversidade, a cidade de Corinto. E a mensagem do Evangelho, como eu falei, ela trazia esse confronto. Por isso que Paulo fala: agora nós não vivemos mais na carne, e que aquele que está em Cristo viva uma nova vida, no versículo 17, não viva mais como no passado. Então, essa atitude de Paulo de trazer o Evangelho que confrontava a ação ali daquelas pessoas, daquela cidade, acaba então gerando uma oposição ao ministério de Paulo, acaba então gerando ali pessoas contrárias ao ministério do apóstolo Paulo, inclusive dentro da igreja, de pessoas que gostariam de permanecer vivendo, aquele crente Raimundo, você conhece? Pé na igreja do mundo, Então assim, muitos irmãos talvez eles até se entregavam para Cristo, mas estavam tão enraizados na cultura da cidade, de prostituição, de tantas coisas, que talvez não aceitavam a mensagem do Evangelho que trazia confronto e mudança de vida. Então, Paulo é muito confrontado ali e ele encontra muita oposição. E por isso que Paulo também escreve a sua segunda carta a esta igreja. E na segunda carta, que é a carta que nós lemos, Paulo ele defende o seu apostolado, ele defende a sua autoridade como cristão, ele defende a sua liderança como alguém de fato enviado por Deus. E a forma como Paulo defende a sua liderança, como Paulo defende o seu chamado, como Paulo defende o seu apostolado, não é dando carteirada, mas é mostrando que ele é um servo, é mostrando que ele está disposto a servir, que a autoridade que ele tem vem do fato dele ser um servo, um ministro. Certa vez eu vi um estudo que falava acerca dessa palavra ministro. Ministro eram aqueles que ficavam nas condições mais precárias nos navios, remando embaixo. Alguém já viu aquele filme Ben-Hur? Naquele filme ele mostra de fato os ministros, eram aquelas pessoas que ficavam embaixo dos barcos em condições precárias, vivendo ali no seu esgoto, as fezes, enfim, que eles faziam, dentro daquilo tudo ali onde eles se alimentavam, mas também eles eram açoitados e tinham que remar, e esse era o ministro, ou seja, aquele que talvez estava no último estágio servindo, sendo servo dos outros, sendo servo, fazendo com que o barco andasse. E Paulo fala que ele era um ministro, ou seja, ele estava ali para servir, para fazer o negócio funcionar. E Paulo, estudando a vida de Jesus, olhando para a vida de Jesus, ele entende que o estilo de liderança cristã é aquele estilo que se coloca fora do caminho, para não ser o líder, o intermediário entre Jesus e o homem, mas é aquele que apresenta Jesus e fala assim: conecte-se com ele, conecte-se com Cristo. Não é o nome dessa igreja? Conecte. Paulo fala assim: o líder não é aquele que fica entre as pessoas e Cristo, mas é aquele que leva as pessoas a Cristo e conecta pessoas a Cristo e simplesmente serve, é um servo que serve, mostrando e apresentando Cristo na vida das pessoas. Então essa é a defesa que Paulo faz da sua autoridade. Paulo fala assim: eu sou apóstolo, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, e o meu ministério é servir pessoas, levar pessoas a Cristo, amar pessoas e apresentar elas a Cristo. Eu creio que nós estamos aqui num evento de células. Essa aqui é uma igreja em células, amém? É uma igreja que vive a visão celular. E eu sou apaixonado pela visão celular. Tem mais de 10 anos que eu estou envolvido com visão celular, sendo um líder, sendo supervisor, atuando, trabalhando, estudando. Já passei por vários tipos de estratégia da visão celular, e eu sou apaixonado por essa visão de pequeno grupo, de que a igreja serve como um todo, não é apenas um grupo, não é apenas os líderes, não é apenas os pastores, mas é a igreja que serve, é a igreja que se importa, é cada um se importando com o outro, é cada membro sendo um ministro. Não é o que está ali? Gostei muito dessa frase. Cada membro tem um ministério, um ministro. Nós todos somos chamados para fazer discípulos.
Quando Jesus sobe ao céu, ele fala assim: ide por todo mundo e fazer discípulos. Ele fala assim: pastores, vocês que têm que fazer discípulos. Líderes, não. Ele fala: todos os discípulos têm que fazer discípulos. Quem que é discípulo de Jesus? Então, se você é discípulo, você não é um cliente na igreja. Você não apenas espera receber, mas você quer servir. A pergunta que você faz não é o que a igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela igreja de Cristo, porque eu não tenho mentalidade de cliente, eu apenas quero para mim, mas eu quero me doar, eu quero servir, eu quero entender o meu ministério, que eu sou um ministro, que eu preciso fazer outros discípulos. E é o que Paulo está falando: eu sou um servo, eu apenas quero fazer discípulos, não para mim, mas para Cristo. E por isso que eu amo tanto a visão celular. Porque ela possibilita, é uma estratégia que possibilita cada membro, cada discípulo de Jesus cumprir o seu papel no corpo e ajuda a realizar a função de fazer discípulos. Eu creio que aqui nós temos talvez muitos líderes, mas nós temos também muitas pessoas envolvidas, se não só pessoas envolvidas em células. E nós temos que entender isso, que nós todos somos chamados para exercer o nosso sacerdócio. Todos nós somos chamados para servir uns aos outros. E a célula é o lugar ideal para a gente exercer o serviço. É o lugar ideal para a gente servir e para a gente realizar o que nós estamos falando aqui, o discipulado. Não é? O discipulado. Dentro da célula, meu irmão, você tem a oportunidade de cuidar de alguém, de discipular alguém, de falar do amor de Cristo para alguém. Mas nessa noite, eu queria perguntar: por que nós servimos? Eu queria perguntar para mim e para você, o porquê nós fazemos o que fazemos. Por que toda semana nós nos reunimos numa casa, num lugar específico, durante um tempo determinado, para estudar, para meditar, para viver comunhão, para ter um lanche, para ter palavra, para ter um quebra-gelo, para ter uma dinâmica, para ter oração, para um orar pelo outro? Por que nós fazemos tudo isso? Porque eu sou um anfitrião, eu tenho que abrir minha casa, eu tenho que limpar ela para poder receber as pessoas. Não é assim mesmo? Joga tudo no quartinho da bagunça. Aí você ora para não vir criança na célula e abrir a porta do quartinho da bagunça. É assim, não é? Eu tenho a minha célula toda quinta-feira na minha casa. Então, quinta-feira é o dia que eu chego cedo na igreja, mas saio mais cedo também. Enquanto a minha esposa está trabalhando, a gente tem tentado, as últimas semanas não tem dado muito certo, né? Mas a ideia é que eu consiga sair da igreja meio da tarde para ir para casa limpar, organizar, estudar lição e tudo mais. Dá um trabalhinho, não dá? Se for pensar, a célula não é só uma hora na semana, não é só um dia na semana. Célula é todo dia. Aleluia. Por quê? Tem uns abençoados que vão lá e toda hora mandando mensagem no WhatsApp: ô meu irmão, aconteceu isso aqui no meu trabalho, o que eu faço? Ô meu líder, ora por mim aqui e tal e tal e tal. Bênção, furou o pneu, você pode me socorrer? Célula é todo dia. Exige trabalho, exige cuidado. E cuidar de pessoas não é fácil, mas vale a pena demais. Mas por que nós fazemos isso? Por que nós cuidamos? Se diz, eu vi uma frase na internet, eu achei muito engraçado. Falava assim: você quer cuidar da vida dos outros? Abre uma célula. Você quer ficar cuidando da vida dos outros? Então abre uma célula, lá você vai ter oportunidade, vai ser bênção. Mas por que nós fazemos isso? Qual é a nossa motivação? Por que nós nos empenhamos? Isso é muito importante de nos perguntarmos. Porque senão, se nós não soubermos qual é a nossa motivação, o porquê nós fazemos o que fazemos, nós vamos cansar. E a célula vai começar a se tornar um peso. E talvez em 2 anos ela feche. Por isso que nós temos que sim ter as melhores estratégias. Por isso que sim, nós temos que conhecer bem a visão. Por isso que sim, nós temos que entender todo o processo. Nós temos que estar inteirado. Mas não adianta nada se nós não tivermos o coração empenhado nisso.
E aí eu pergunto mais uma vez, por que você é um líder de célula? Por que você frequenta um GC? Opa, é que GC é o nome que nós damos para nossas células lá na Lagoinha. Se eu falar outra vez, você entende célula, tá? Me perdoa. Mas por que você frequenta uma célula? Por que você abre a sua casa para receber? Se nós queremos ver a igreja crescer, as células multiplicar, o reino avançar, nós temos que entender onde estão as nossas motivações. Não adianta nada ter a estratégia certa, a ideia certa, a visão certa, se a motivação está errada. Nós precisamos lutar contra o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquela ideia de que se deu certo, é o que é o correto a fazer. A gente vive numa sociedade que não é nem mais pós-moderna. Já tem um filósofo francês que ele fala que nós vivemos uma sociedade hipermoderna. Nós não vivemos mais a pós-modernidade, mas a hipermodernidade, onde tudo é muito acelerado e onde aquilo que dá certo é bom. Então, se eu trapacei, mas eu consegui vencer na vida, aquilo é bom. E nós temos que cuidar para isso não entrar nas nossas igrejas, no cristianismo, de entender que porque está dando certo, é bom. Porque está dando certo é o que Deus quer. Por isso que nós temos que sondar as nossas motivações. Eu achei tão legal quando o Pedro falou que tem dado certo, mas nós não sabemos, é só a graça de Deus. Porque não depende da estratégia, da força do braço, mas da confiança nele que ele faz. Filipenses 2:8, se eu não me engano, ou 13, acho que é 2:13, fala assim: Deus cumpre o querer e o realizar. Ou seja, é Ele quem faz. Aleluia. Nós só confiamos nele. Nosso trabalho é o quê? Descansar nele. Você lembra dessa música? O meu trabalho é descansar em ti. Você não conhece? Tem gente falando assim, o que é isso? Não conhece essa música? Procura no Spotify depois, YouTube, você vai ver, coloca lá músicas de 1844, você vai achar. Mas nós não podemos querer construir impérios, nós não podemos querer fazer reinos para nós mesmos, mas nós temos que edificar o reino de Deus. Por isso que as nossas motivações precisam estar nele e não em nós mesmos, a nossa confiança nele e não na força do nosso braço. Aqui nessa perícope que nós lemos, nesse pequeno trecho, Paulo ele ensina que aquilo que nós fazemos pelo Senhor, porque Ele nos constrange em amor. No versículo 14 ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Você já foi constrangido por alguém? No sentido positivo. Talvez você foi tão bem recebido no lugar, talvez alguém te tratou tão bem assim que você não estava esperando, talvez você, sei lá, estava numa rua deserta, o pneu do carro furou e alguém parou e te ajudou sem você conhecer a pessoa, sem, enfim, ela pedir nada em troca. Você já teve uma situação em algum momento da sua vida onde alguma pessoa te constrangeu por uma demonstração de carinho, de amor, de afeto ou de atenção? Você já? Sim ou não? Sim. É bom, não é? A gente tem um sentimento de ser amado, a gente tem um sentimento de gratidão, a gente quer estar perto daquela pessoa. E aqui eu quero fazer um parêntese. Fica a dica, igreja, fica a dica para nós como igreja, de como querer que as pessoas estejam perto de nós. Eu estou falando aqui dentro do prédio, também, claro, na forma como nós recebemos as pessoas, e hoje foi tão gostoso ser recebido pelos irmãos da recepção, abraçando, cumprimentando, com um sorriso. Isso é importante, mas nós precisamos aprender a constranger as pessoas no nosso trabalho, porque nós podemos demonstrar pequenos atos de amor. Eu aprendi demais com o mineiro. Eu lembro quando eu cheguei, o povo do sul é um povo mais frio, né? Assim, a gente é meio que... O gaúcho é muito hospitaleiro, mas ele meio que não me toque, né? Não gosta muito de conversa, mais direto e tudo mais. Eu enfrentei muito problema aqui no início, que o povo me achava um grosso, mas é por causa da cultura. E o mineiro é muito acolhedor. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu aluguei um apartamento,
A vizinha de frente, no mesmo dia que eu cheguei, bateu na porta de casa e falou assim: olha, você precisar de qualquer coisa, pode bater aqui, me chama como se eu fosse sua mãe. Uma senhorinha. Mas como assim minha mãe? Eu te conheço, eu pensei, né? Como assim? Aí você está no trânsito aqui, você pede uma informação para o mineiro e fala assim: não, eu te levo, me segue aí. Aí ele vai, tipo, né? Assim, fico aqui no centro, onde é que fica o Barreiro? Então, eu te levo, vem cá. Leva lá do outro lado da cidade e tudo mais. O mineiro é muito atencioso. Eu fui muitas vezes constrangido pela forma como o mineiro, crente ou não crente, me tratou. Nós temos que aprender um pouco com isso. A tratar tão bem as pessoas que elas se constrangem. Por quê? Porque quando você constrange alguém em amor, pela forma como você trata, aquela pessoa vai querer ficar perto de você. E se ela vai querer ficar perto de você, ela vai querer aprender coisas sobre você e sobre o Deus que você serve. E ela vai logo se entregar e querer se tornar um discípulo de Jesus através da sua vida. Aleluia. Então, eu acho que nós aprendemos com isso também. A tratar tão bem o próximo, a demonstrar amor, ser atencioso, servir pessoas. Isso vai aproximá-las de você. E se você é um referencial, vai levar essas pessoas a Cristo. Porque referencial é o quê? É aquele que aponta algo. Referencial não é alguém que é bom em si próprio. Por exemplo, se eu falar assim, onde eu moro no bairro Fernão Dias. Vou falar assim, é perto do Minas Shopping. Então, se você quiser ir na minha casa, eu vou falar qual que é o referencial da minha casa, qual que é a referência, o ponto de referência, o Minas Shopping. Você vai para o Minas Shopping? Não, você vai para a minha casa. Então, o Minas é só uma referência que aponta o seu destino. Você precisa ser um referencial, onde as pessoas olham para você, mas você não é o destino final das pessoas, o destino é Cristo. Você aponta para Cristo, você mostra para Ele somente. Então, se você já foi constrangido e se você tem essa possibilidade de constranger as pessoas para apontar para Cristo, a palavra de Deus fala que o amor de Cristo, ele nos constrange. Por quê? Por que o amor de Cristo nos constrange? Porque ele fez algo inesperado. Ele fez algo que nós não imaginávamos, algo que talvez nós não esperávamos, mas algo que nós não merecíamos. Nós não somos dignos de merecer o perdão de Deus. Nós não somos dignos de receber o amor de Deus. Nós não somos dignos de ser amados por Ele. Nós não merecemos o amor de Deus. Porque nós somos pecadores. Ninguém merece. E todos, sem exceção, são pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos. Então, ser amado por Cristo é algo que nos constrange, nos surpreende, porque é algo que nós não merecíamos. Porque nós somos pecadores. Como Paulo fala, o pior dos pecadores. Paulo se considerava o pior. Se Paulo podia falar que era o pior, o que você e eu podemos falar de nós mesmos? Tem uma frase de Charles Spurgeon, que ele fala assim: se falarem mal de você, se falarem muito mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles pensam. Deixa eu até beber uma água para você digerir essa frase de Charles Spurgeon. Só você e eu sabemos o que passa dentro do nosso coração. A gente tem uma mania, da religiosidade, de achar que o cristianismo é uma religião que só é o que pode, não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, não pode. Que a gente inclusive lê a Bíblia nessa perspectiva. Quando nós lemos, por exemplo, que Gálatas 5 fala lá sobre as obras da carne. Todas as obras da carne, aquela lista toda que Paulo coloca lá. Nós lemos como? Coisas que nós não podemos, mas não é. Você sabia? Então eu posso fazer, pastor? Não é isso que eu estou dizendo, não.
Eu estou dizendo que não são uma lista de coisas que você não pode fazer. Aquilo é o que o seu fofo coraçãozinho pode produzir. Ou seja, é o que está dentro de você já. É o que está dentro de mim. Porque nós nascemos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Davi fala no Salmo 51. Ou seja, todos nós nascemos pecadores. Todos nós necessitamos da glória de Deus. Todos nós necessitamos ser salvos. Por isso que nós não merecíamos o amor de Deus. Porque nós nos depravamos no pecado. Porque nós nos corrompemos no pecado. O pecado nos corrompe. O pecado nos afasta de Deus. Então, nós não merecíamos o amor e o perdão, porque somos pecadores. E quando nós entendemos isso, nós percebemos a beleza do amor de Cristo, Ele morrendo e se entregando por nós, para que pudéssemos ser justos, justificados, nós somos constrangidos em amor. É aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Ele começa ensinando as bem-aventuranças. Lembra lá em Mateus 5? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram. Ou seja, Jesus está falando sobre o caráter do crente. Começa falando sobre bem-aventurados pobres de espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem que são fracassados espiritualmente, que são pecadores, que necessitam de um Salvador. A pergunta que todo ser humano precisa chegar é: e agora, quem poderá salvar? Não é defender não, porque não é Chapolin Colorado. Quem poderá me salvar? E o ser humano chega a essa pergunta quando entende quem ele é. Porque o Evangelho é uma notícia, uma boa notícia, que nos mostra quem somos e quem Deus é. Ou seja, somos pecadores e temos uma necessidade: sermos salvos. E o amor de Cristo nos salvou. Aleluia. E nele nós somos justificados. Aleluia, Jesus. Isso tem a ver com célula. Tudo, né? Mas vamos chegar lá, você vai entender. Há uma história que, nas suas devidas proporções, ela nos ajuda a ilustrar o amor de Deus, o que Cristo fez por nós, de forma que nós não esperávamos. É uma história, ela, né, das devidas proporções, como eu falei, ela ilustra, mas ela ajuda a entender. Conta a história de um rei. E esse rei era conhecido por duas características. Ele era conhecido por ser um rei extremamente justo, onde ele cumpria tudo o que ele falava, seus decretos ele fazia acontecer. E ele também era conhecido pelo amor muito grande que ele tinha com a mãe dele. A mãe dele já era uma senhorinha viúva e morava com ele, e ele tinha um apego, um carinho muito grande com a mãe dele. Então todo o reino sabia que o rei era conhecido por essas duas características: a justiça dele e o amor pela mãe. E nesse reino eles estavam passando por alguns problemas de furtos. Então o rei, para resolver a situação, ele resolve baixar um decreto que dizia que todo aquele que fosse pego em flagrante roubando seria açoitado até que o sangue daquela pessoa escorresse em praça pública. E esse decreto resolve radicalmente o problema de roubos do reino. E um belo dia a mãe do rei estava passeando na feira e, enfim, já velhinha, por descuido, ela acabou, roubando uma maçã. Ou porque de fato ela estava com fome, achou que era a mãe do rei, podia pegar sem pagar. E pegou a maçã e roubou. E as pessoas, os feirantes, viram e denunciaram a mãe do rei. Ou seja, foi pego em flagrante, roubando, merecia ser açoitado até que o sangue dela escorresse para a praça pública. E aí virou aquele burburinho no reino. E agora? Qual vai ser a decisão do rei? Será que ele vai cumprir a justiça e vai executar lá a sentença sobre a mãe dele? Ou porque ele ama muito a sua mãe e sabe que a velhinha já não dá conta? Se ela apanhar lá, levou a primeira chicotada, ela já morre. Ela não vai resistir. Será que ele vai poupar a mãe de morrer? Aí ficou aquele tumulto no reino para saber qual seria a decisão. Se o rei abriria a mão de ser justo, ou se ele abriria a mão do amor da sua mãe e executaria a pena. Então ficou aquela questão o rei vai ter que abrir mão de uma de suas características, porque ou ele é justo e pune, ou ele é bondoso e ama sua mãe e deixa de ser justo e não cumpre o que está no decreto.
Qual que vocês acham que foi a decisão do rei? Hã? Vou julgar a mãe. A mãe? Não. O reino estava igual ao final de campeonato mineiro. Mineirão lotado, assim, que o rei falou que ia anunciar a decisão dele, né? Então tinha até gente fazendo aposta. Eu acho que ele vai punir a mãe. Não, eu acho que ele vai poupar a mãe. Aí o rei, então, ele chega diante de todo o seu reino e ele fala assim: eu tomei uma decisão e a minha decisão é que a minha mãe pecou, a minha mãe errou e a justiça precisa ser feita. Então, o sangue dela precisa escorrer em praça pública. Mas como o sangue dela escorre nas minhas veias, eu vou assumir o lugar dela e vou ser açoitado até que o meu sangue escorra, porque a justiça vai ser feita, mas eu também não vou deixar de amar minha mãe, não vou deixar de proteger. Como eu falei, é uma história que nas devidas proporções ilustra um pouquinho do que Deus fez por nós, porque o salário do pecado é a morte, e por isso o próprio Deus se encarnou, entrou na história e morreu no meu e do seu lugar, para que você e eu pudéssemos ser declarados justos diante dele, porque o sangue de Jesus nos glorifica. E isso, meu irmão, essa notícia, essa mensagem precisa nos constranger. Esse amor que não merecemos, ele nos constrange. E é por isso que nós amamos Jesus. É por isso que nós servimos a Jesus. E é por isso que nós abrimos uma célula na minha casa. É por isso que eu lidero uma célula. É por isso que eu estou numa igreja. É por isso que eu sou salvo com um propósito. É por isso que eu sou um ministro. É por isso que eu faço discípulos. É por isso que eu sirvo. E é por isso que eu luto contra o pecado. Porque eu fui amado. Um amor que eu não merecia. Um amor do qual eu não era digno. Por isso que nós fazemos o que fazemos. E essa tem que ser a nossa motivação. A nossa motivação não pode ser por medo. Porque nós não podemos servir a Deus com medo do inferno. Nós não podemos servir a Deus porque nós temos medo de que coisas ruins aconteçam. Nós não podemos lutar contra o pecado em nossa vida porque nós não queremos ir para o inferno simplesmente, mas nós temos que lutar contra o pecado porque nós não queremos ferir o coração de Deus. Então nós não podemos ser motivados pelo medo, mas também nós não podemos ser motivados para conseguir uma aprovação de Deus. Nós não podemos fazer o que fazemos porque nós queremos ser salvos por méritos próprios. Ou seja, se auto-justificar. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui tem certeza da salvação? Levanta bem alto. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu sempre observo. Então assim, a maioria fica... Certeza da salvação? Mas de ontem que, né? Xinguei o irmão no trânsito, mas e aí? Não, mas eu sou salvo. Está todo mundo levantando a mão, vou levantar atrás. A gente não... Confessa aí, irmão, eu fico às vezes. Você tem certeza da salvação? Sabe por que a gente fica meio que titubeando? Porque a gente acha que levantar a mão rapidão, o irmão vai achar que eu sou orgulhoso. O irmão ele se achando bom que é salvo. Não é assim? A gente quer ver assim, não, deixa eu ser meio humilde aqui, né? Assim, eu tenho meio certeza e tal, eu sei que eu sou um pecador, mas eu, enfim. Deixa eu falar para você. A convicção da salvação, de levantar a mão bem rápido quando te perguntam, não é orgulho, na verdade é prova de sua humildade. Porque você está declarando que você confia no que a palavra diz, que você não é salvo pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Agora, quando a gente fica com dúvida, quando a gente fica ainda assim, será que eu sou salvo ou não sou? É porque talvez eu ainda estou confiando em mim. É porque eu ainda acho que tem algum mérito que eu posso ter para ser salvo. Eu fico assim, mas é porque eu ainda acho que eu posso ter algum mérito para Jesus. Vou salvar, ele é tão bonzinho. Mas nós não somos salvos pela nossa obediência, mas pela obediência de Cristo até a morte de cruz. E quando nós entendemos isso, aí nós obedecemos.
Então nós não servimos, nós não fazemos nada, porque nós queremos ser salvos, porque nós queremos encontrar a aprovação de Deus, alcançar a aprovação de Deus, mas antes porque eu já fui salvo, eu fui resgatado, o amor me alcançou, então eu sirvo. Então nós não podemos servir para conseguir aprovação, ou talvez até mesmo porque nós queremos uma bênção. Aí é aquele relacionamento interesseiro com Deus, né? Oh Deus, eu estou te servindo, estou fazendo, sou dizimista fiel, então o Senhor tem que me abençoar. Nós já temos tudo no Filho. Romanos 8 fala assim: Ele já nos deu o Filho, não nos dará com Ele todas as demais coisas. Então nós damos, nós servimos, nós nos envolvemos na igreja, nós estamos numa célula, porque antes nós fomos alcançados, porque nós fomos salvos pela obra da cruz, e então nós servimos. Então a nossa motivação não pode ser nem o medo, e nem querer conseguir a aprovação de Deus, porque nós nunca conseguiremos ser salvos por mérito próprio. Sabe qual é o critério para ser salvo? Perfeição. Alguém aqui é perfeito? Quem foi perfeito só? Jesus, então é Ele só que pode te salvar. A motivação então certa é essa: eu sirvo, eu me envolvo com a igreja, eu me envolvo num pequeno grupo, porque eu fui amado por Deus, eu quero fazer Deus sorrir. Eu luto contra o pecado, não para não ir para o inferno, mas porque eu não quero ferir o coração de Deus. Deixa eu ler um poema para vocês, posso? Teresa d'Ávila, século XVI. Olha o que essa mulher escreveu: não me move, Senhor, para te amar, o céu que me prometestes, nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de te ofender. Tu me moves, Senhor, move-me ver-te, pregado em uma cruz e escarnecido. Move-me ver teu corpo tão ferido, move-me tuas afrontas e tua morte, move-me enfim o teu amor, e de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. O que te move? Se hoje um anjo aparecesse aqui, irmãos, vamos falando, foi baixado um decreto no céu, um decreto celestial, que a partir de hoje está todo mundo salvo. O céu está todos, não precisa fazer nada. Você continuaria servindo ao seu Deus? Você continuaria líder de um GC, uma célula? Você continuaria frequentando um pequeno grupo, frequentando os cultos, entendendo que você é um ministro, fazendo discípulos, amando pessoas, servindo pessoas, se importando? Você continuaria lutando contra o pecado? É bom a gente se perguntar, porque essa mulher, há séculos atrás, ela fala assim: ainda que não houvesse céu, eu te amaria, ainda que não houvesse a recompensa, eu te amaria, ainda que não houvesse a condenação, eu te temeria, porque você foi constrangido pelo amor e entendeu que você não merece o amor de Deus, mas Ele ainda assim te ama. Costumo dizer uma frase: você não vale nada, mas o amor de Cristo te traz um valor muito alto, o preço pago por você foi muito caro. Nós não valemos nada por causa do pecado, mas o preço pago por nós naquela cruz nos dignifica e nos faz preciosos e valiosos. Então esse amor nos constrange, e nós servimos, nós amamos, nós nos importamos, nós cada semana estamos no pequeno grupo, porque nós somos amados antes, não porque nós queremos uma recompensa, não porque nós queremos algo em troca, mas porque nós já recebemos tudo que precisávamos. Eu me pergunto, mais uma vez, por que você está numa igreja? Por que você está numa célula? Por que você serve a Deus? Qual é a sua motivação? O que te move?
Deixa eu te falar, saiba que Deus, Ele te plantou numa igreja local, nesta igreja, Ele te plantou numa comunidade dos santos, aqui neste bairro, Ele te plantou num pequeno grupo lá, que você se reúne uma vez por semana, para você poder servir, para você ser expressando o amor de Deus, esse amor que te alcançou, porque você foi constrangido por esse amor, então você ama, Deus te plantou num lugar para você fazer a diferença, para que você constranja os outros pelo amor de Cristo na sua vida. É o que eu falei antes, a visão, a estratégia, tudo isso é muito importante. Como eu falei, já tem quase 12 anos que eu estou envolvido com visão celular. E assim, sou apaixonado, tudo é muito importante de pensar estratégias, o quebra-gelo, a dinâmica, o lanche, né? Que estratégia! Mas enfim, tudo isso aqui é primordial, é essencial. Tem o entendimento da visão, do pequeno grupo, do cuidado, do discipulado, da comunhão, né? Discipulado, a comunhão para dentro, não é isso, né? Aqui que eu li. A santificação, de no pequeno grupo você encontrar mais a Cristo, conhecer mais a Ele, ser mais parecido com Ele e glorificar o nome dEle pela santificação da sua vida, e também para fora, no sentido de evangelizar, de ter esse entendimento, de ter a visão bem clara. Tudo isso é essencial e muito importante, mas nada disso adianta se nós não tivermos o nosso coração empenhado naquilo, o nosso coração fazendo com a motivação certa. Aleluia. Agostinho de Hipona, no século IV, ele escreve uma carta a um discípulo dele. A igreja estava passando por um período de muitas conversões, muita gente vindo do paganismo, de situações muito parecidas com aquela que Paulo enfrentou na igreja de Corinto. Pessoas totalmente depravadas, perdidas numa cultura muito imoral. Então essas pessoas estavam se convertendo. E esse discípulo de Agostinho, ele era o consolidador, o discipulador. Ele ensinava os primeiros passos da fé. Eu não sei como é que vocês chamam aqui nessa questão, mas ele é a pessoa que fazia as lições pré-batismo, vamos dizer assim. E aí ele escreve para Agostinho, falando assim: Agostinho, eu estou cansado, cara. Estou falando sempre a mesma coisa, ensinando sempre as mesmas coisas. É difícil o povo, eles querem ficar pecando, não querem compromisso. E aí Agostinho escreve uma carta trazendo orientações a esses irmãos. Eu vou ler um trechinho dessa carta. Olha o que ele diz: uma coisa é verdade. Os outros nos ouvem com muito mais prazer quando nós mesmos estamos contentes com o que fazemos, pois a nossa alegria afeta a própria qualidade da nossa fala, que sai mais fácil e aceitável. Por isso mesmo, não é difícil recomendar por onde começar e até onde levar a narrativa daquilo que se deve crer, nem como se deve diversificar essa mesma narrativa, a fim de que seja sempre completa e perfeita. O máximo de empenho deve ser colocado nisso. Aí mais para frente na carta ele diz assim: não existe maior convite para amar do que ter sido amado antes. Você é feliz com o seu Salvador? Você encontra contentamento em Deus? É nele que você encontra o prazer da vida? É nele que você encontra a alegria e a motivação para fazer tudo que você faz em cada segundo do seu dia? Se a nossa alegria e o nosso contentamento está nele, nós faremos o que fazemos com muito mais prazer e com muito mais impacto ao nosso redor. Se nós queremos impactar o bairro Solimões, se nós queremos impactar essa região de Belo Horizonte, se
nós queremos impactar a nossa cidade, se nós queremos impactar o nosso país, se nós queremos impactar aqueles do nosso trabalho, se nós queremos mudar, se nós queremos transformar, se nós queremos, como nós cantamos e falamos aqui no início, mudar o mundo, nós temos que estar contentes em Deus, satisfeitos em Deus, plenos em Deus, porque Ele é nosso Senhor, porque fomos salvos por Ele e porque o amor dEle nos salvou e nos constrange. Aleluia. Quando nós temos o coração empenhado nessa visão, as coisas deixam de ser pesadas. O coração precisa estar com a motivação certa, que é reconhecer o que Ele fez por nós e a servir como uma expressão de gratidão. O que é gratidão para você? Sabe, tem um negócio que sempre me incomodou e eu confesso assim que tem muito pouco tempo que eu entendi gratidão de verdade. Acho que entendi, não sei também, né? Mas eu acho que entendi. Porque eu sempre falava assim, seja grato porque você tem um pão amanhecido. Tem gente que não tem o que comer. Seja grato porque você tem saúde, tem gente que está morrendo. Sim, nós temos que olhar e ser grato porque de fato Deus tem nos abençoado, isso não é errado. Mas quando eu entendi mais a fundo a questão de gratidão, eu falei assim, acho que eu entendi. Porque gratidão não é tanto na questão de comparação do que eu tenho e o outro não tem, do que eu estou podendo ter a possibilidade de ter e tem pessoas que não. Gratidão é quando eu entendo que eu não merecia e ainda assim Deus me deu. Gratidão é entender que eu não merecia nem estar vivo e eu posso respirar a cada manhã. Porque Atos, capítulo 19, fala assim, que nele nós existimos e nos movemos. Ou seja, nós existimos em Deus. E eu pergunto, como que nós, pecadores, e o mundo caído no pecado, pode existir um Deus, se Deus é santo e nele não habita pecado? No momento da queda do homem lá no jardim, era para a gente nem existir mais. Era para de fato morrer, era para de fato estar num estado de desistência, porque se nele nós existimos, fora dele nós não existimos, e nele não habita pecado. Então lá no Éden era para deixarmos de existir, era para de fato morrer. E por que não morremos? Por graça, por amor de Deus, que permite que a gente viva. Então ser grato é entender que eu não mereço nem estar vivo, que eu não merecia estar aqui, que eu não merecia nem ser salvo. Então a nossa motivação em fazer o que fazemos é em gratidão, porque Ele nos salvou. Viver células a gosto de Deus é fazer para Ele, é fazer com a motivação de agradar a Ele, de glorificar Ele. Aprendi algo com o pastor Márcio Valadão. Ele fala assim, temos que dar o melhor para Deus. E a gente pensa assim, dar o melhor para Deus é se esforçar ao máximo e fazer de tudo para fazer a melhor coisa possível. O pastor Márcio dá um exemplo de que, imagina se Jesus fosse na sua casa, tomar um café. Aí você fala assim, eu vou dar o melhor para Jesus, eu vou fazer o meu bolo de fubá, que eu sei fazer, que é uma delícia. Aí você faz o melhor bolo de fubá. Compra a melhor farinha, melhor fermento, melhor fubá, os melhores ingredientes. O leite, você compra o leite da marca Ninho, R$10,90 a caixa. Melhor bolo. Aí você chega lá, Jesus chega na sua casa e fala assim, filho, não gosto de bolo de fubá. Você fez o melhor para Deus? Fazer o melhor para Ele é agradar a Ele. Aleluia. Células a gosto de Deus são células que agradam a Ele, que fazem para Ele o que nós somos alcançados. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas. A sua célula é para Ele.
seu trabalho é para Ele, a sua vida é para Ele, tudo o que você faz é para glória dele, é para glorificar o nome dele. Essa é a nossa motivação, é glorificar Ele, é fazer o que é do gosto dele, do agrado dele. Por isso que nós fazemos. Por isso que eu queria encerrar fazendo uma aplicação, mas a minha pergunta nessa noite não é o que você tem feito, não é qual a qualidade das coisas que você tem feito. E a minha pergunta para você pensar nessa noite não é também qual é a sua motivação. Não é. O que eu quero perguntar nessa noite é: você já foi constrangido pelo amor de Deus? Ou ainda você permanece orgulhoso a ponto de não deixar ser constrangido por um amor que você não merecia? Ou você ainda permanece orgulhoso achando que merecia o amor de Deus? Você tem andado cansado? Você tem andado sobrecarregado? O ministério, servir na igreja, estar toda a semana na sua célula tem sido peso, tem sido sobrepeso, tem sido carga pesada? Deixa eu te falar, Jesus está aqui nessa noite falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala essa frase num contexto onde estava cheio de religiosos em volta dele, onde tinha muitos religiosos colocando o peso da religião sobre as pessoas. E a religião diz que você precisa ser bom o suficiente para agradar a Deus, e o Evangelho diz que Deus te ama, venha do jeito que você está, Ele te perdoa, Ele te santifica, Ele te limpa, Ele te purifica, e agora por isso que você serve. Por isso eu pergunto: você já foi constrangido por esse amor? E você faz o que faz porque o amor te alcançou? Isso muda tudo. Isso faz tudo ficar leve. Isso traz sentido. Isso nos faz ter o coração empenhado naquilo que nós fazemos, porque nós somos gratos e reconhecemos que nós não merecíamos o amor de Cristo, e ainda assim Ele nos salva. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, nessa noite eu quero, diante de Ti, reconhecer, Pai, a nossa miserabilidade, Senhor. Reconhecer, Pai, que, como Jesus diz, nós somos pobres de espírito, Senhor. Pai, que o Teu amor, Deus, possa nos constranger. Que o Teu amor, Senhor, possa nessa noite, Pai, alcançar os nossos corações mais uma vez, Deus. Se temos andado frios, se temos andado longe, se temos andado nos sentindo cansados, sobrecarregados, Senhor, que nessa noite o Teu toque, o Teu abraço venha trazer alívio, renovo, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra fala que ainda que os jovens se cansam e caem, aqueles que confiam no Senhor serão renovados e voarão com asas como águias, Pai. Que nessa noite a Tua presença, Senhor, e o Teu Santo Espírito aqui em nosso meio, Pai, possa renovar as nossas vidas, ó Pai, possa nos lembrar da essência, Pai, daquilo que foi pregado e ensinado por todo o Novo Testamento, Jesus. Que nós fazemos o que fazemos porque fomos amados por Ti, Pai. O que Paulo fala em cada carta, o que Jesus nos ensina nos Evangelhos, ó Deus, é que nós precisamos colocar-nos num lugar de dependência, Senhor, achar, Deus, reconhecer que nós não somos e que Tu és, e entender, Pai, que nós não somos nada e que o Senhor é tudo, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer. Oh Deus, nos leva, Pai, ao lugar de dependência, Senhor. Nos ajude a lembrar e entender, Pai, que não é por mérito nosso, nem por esforço nosso, Pai. Tira de nossos corações o orgulho de achar que merecemos algo, Senhor. Tira, Pai, de nossas
vidas, ó Pai, a prepotência, Deus, de achar que podemos fazer algo para conseguir algo em troca, Senhor, para conseguir o Teu favor. Nós temos que entender que porque fomos amados antes, podemos amar. Porque fomos alcançados antes, nós servimos, ó Pai. Oh Deus, eu oro por cada célula, Senhor, por cada líder que está aqui, Pai. Traga o renovo, Senhor, ainda que tenham tantas aflições, ainda que tenham tantos problemas, tantas pessoas que frequentam as células, ó Pai, que não querem compromisso, que não querem se envolver, Pai, que só trazem problema, Pai, que cada líder possa ser renovado, porque eles não fazem o que fazem nem por pessoas, mas é para o Senhor. É sim porque nós amamos pessoas, mas antes é porque nós fazemos para Ti, Senhor. Outras, quando nós pregamos, quando nós anunciamos o Evangelho, é porque antes nós queremos que o Senhor receba a glória, a honra, o louvor que o Senhor merece. Cada coração, Jesus, nos ajude, Pai, a termos o Senhor no centro, a termos o Senhor como foco das nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos diminuir, e o Senhor crescer em nossa vida, em nossas células, em nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler mais uma vez esses versículos que nós lemos de 2 Coríntios 5, mas eu queria ler na versão NVT. Paulo diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aleluia! Que o amor de Cristo nos impulsione a viver intensamente para Ele, para a glória dEle, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção que é tema desses células Agosto de Deus. Foi tema também dos nossos 21 dias de jejum e oração, pedindo a Deus para construir algo em nós. E nós somos ministrados aqui que a nossa motivação é tudo. Não é ter a estratégia certa, mas é ter a motivação certa. Nós nunca podemos perder a humildade e saber que servir a Deus é um prazer. Liderar uma célula não é para cumprir uma tabela, é simplesmente porque um dia o amor de Deus nos alcançou. Quem nós éramos sem o Senhor Jesus? Onde nós estávamos? Então nós não servimos para ser aprovados, porque antes de servir a Ele, quando éramos inimigos dEle, Ele nos amou. Ele nos fez filhos quando estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Por isso, sabendo que Ele fez isso por mim, eu não tenho outra resposta a não ser se entregar por Ele. Amém? Queria cantar essa canção. Que você abra seu coração, cante isso, faça sua oração, faça dessa canção a sua oração.
Deus abençoe poderosamente seu ministério, sua família. Sabe que as bênçãos do Senhor te alcancem. Muito obrigado. É um prazer, em nome da Batista Connect, em nome do nosso pastor Leno, ter recebido. Nós somos muito edificados aqui. É um desafio todo dia avaliarmos e lembrarmos se nós fomos constrangidos pelo amor de Deus. Quem é constrangido sabe que foi. Quem é constrangido sabe que foi. Amém? Queridos, nós amanhã teremos escola bíblica normal, amém? O Beto vai estar aqui ministrando mais uma vez, falando sobre 2 Coríntios, né? Sobre o apostolado, a defesa do apostolado de Paulo. Vai ser uma bênção, com certeza. Nós temos alguns livros ali sobre liderança, sobre família também. Você pode estar passando ali. Tem uma cantina lá fora também, tem um churrasquinho lá fora, gente. Passa lá, conversa com alguém. Você que é de outra igreja, que está aqui nos visitando, muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui. A casa é nossa. Nos procure. Estamos à disposição para o que precisarem. E que possamos, queridos, lembrar de tudo que tem sido falado aqui. Olha como fomos abençoados. Traz sua célula semana que vem, e ela vai ser muito abençoada. No próximo sábado, o pastor Wagner, da Batista Central, do Luxemburgo, vai estar aqui nos abençoando. Tenho certeza que vai continuar dentro deste mesmo padrão, esse padrão alto que Deus nos concedeu aqui hoje. Amém? Quantos foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Então levante sua mão, agradeça ao Senhor pela oportunidade, agradeça a Deus pela graça que Ele te deu de estar aqui hoje. Agradeça a Ele pela bondade dEle ter sido derramado. Agradeça a Ele porque mesmo você não merecendo, Ele te escolheu, Ele te fez filho, Ele te deu oportunidade de liderar uma célula, de abrir sua casa para ter uma célula. Você pode agradecer a Ele por essa noite? Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos surpreendeu mais uma vez, Pai. Pai, eu te louvo por essa igreja apaixonada e apaixonante, por cada líder, por cada pessoa que se empenhou para que estivéssemos aqui hoje. E nós te agradecemos por tua bondade, Pai. Abençoa a vida do pastor Samuel, sua família, seu ministério. Abençoa cada célula dessa igreja, cada líder dessa igreja. Tira de nós a motivação errada, Senhor, e que nós possamos estar todo dia sendo constrangidos pelo teu amor, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra fique gravada nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que nós te louvamos.